E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olá, queridos, graça e paz, muito bom dia para você. Nós estamos aqui no nosso 10º dia do nosso propósito 21 dias do jejum de Daniel. E hoje nós vamos falar sobre dons ministeriais. No dia de ontem, nós falamos sobre dons espirituais e hoje nós vamos continuar esse tema acerca dos dons, mas dessa vez falando sobre dons ministeriais. O apóstolo Paulo vai nos apontar na sua carta aos Efésios 5 ministérios. Porém, nos dias atuais nós podemos entender que esses 5 ministérios abrangem todas as áreas da igreja e existem muitas outras atividades, muitos outros dons espirituais empregados hoje dentro da igreja através do Espírito Santo, através da vontade de Deus, que são encaixados aqui dentro desses 5 ministérios que o apóstolo Paulo fala. Hoje eu quero falar sobre a importância desses dons dentro da igreja. Eu não quero me ater aqui aos detalhes de cada um desses dons, mas eu quero falar sobre a importância desses dons dentro da igreja. E o porquê de nós colocarmos este tema dentro do nosso propósito e por que direcionar as orações dentro deste tema. A primeira coisa que nós precisamos saber e entender é o que o próprio texto diz, o que o próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar, que estes 5 ministérios aqui mencionados por ele é para a edificação da igreja, ou seja, não é para glorificação de homens, não é para nossa vanglória, mas sim para a edificação dos santos, para a edificação da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e também outros para mestres. Dentro desses 5 ministérios nós vamos ver todas as atribuições que Cristo vai exigir de cada um dos seus discípulos, de cada um daqueles homens que ele envia ali na primeira comitiva para pregar o Evangelho. Esses 5 ministérios são características que nós precisamos dentro da igreja para edificar a vida das pessoas. E o porquê que é importante nós orarmos por isso? É importante nós clamarmos por isso para que nós possamos aprender e entender de Deus qual é o ministério que Ele tem para nós, qual é o ministério que Ele tem para a sua vida, qual é o propósito que Ele tem para você. Nós precisamos clamar para que Deus nos dê entendimento a isso e também clamar para que estes ministérios se completem dentro da nossa igreja, no seio da nossa igreja. É importante nós observarmos que estes 5 ministérios fazem parte de um plano perfeito de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando nós observamos dentro da igreja e digamos que olhamos dentro da igreja e não encontramos esses 5 ministérios, existe então ali uma deficiência dentro da igreja. Nós vamos perceber que, embora nós vamos crescendo, vamos prosseguindo, nós vamos perceber que sempre vai faltar alguma coisa dentro da igreja. E é por isso que Deus, na sua infinita misericórdia e na sua perfeição, Ele vai dar essas atribuições. Eu costumo dizer que esses 5 ministérios são ferramentas que Deus entrega a cada um de nós. O próprio Jesus, quando vai falar acerca do reino de Deus, quando vai falar acerca de estabelecer o reino de Deus, Ele vai nos comparar como obreiros, como pessoas que estão trabalhando nesta obra. Ou seja, a pessoa, quando vai trabalhar em uma obra, quando vai fazer uma determinada atividade, ela precisa estar muito bem amparada por ferramentas para facilitar o seu trabalho. E é dessa forma que eu gosto de ilustrar que estes ministérios são apenas ferramentas que Deus disponibiliza para nós, para que Ele possa de fato cumprir o propósito dele nas nossas vidas e de fato a igreja possa ser edificada. Essas ferramentas são extremamente importantes para cada um de nós. É por isso que ele vai separar em 5 pontos. O apóstolo Paulo vai pontuar aqui em 5 ministérios, ou seja, nós podemos dizer que são 5 ferramentas em que cada um de nós vai ter habilidade em determinada ferramenta, em determinado assunto.
que quando nos unimos em comunhão, assim como o salmista nos ensina viver em comunhão e viver em união no corpo de Cristo, aí nós percebemos a complexidade da obra de Deus, mas também, além de complexa, é algo tão simples que quando nos unimos, nós percebemos que nós edificamos uns aos outros. Independente se você tem 10 anos de convertido ou se o seu irmão tem apenas um mês, sempre nós iremos edificar uns aos outros. E esta é a proposta, esta é a ideia de Cristo, de Deus, quando Cristo vem ao mundo e vem estabelecer o seu reinado, vem estabelecer estas ferramentas para que nós possamos usar. Se por algum motivo você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida, se por algum motivo você ainda não entendeu o ministério que Deus reservou para você exercer no reino de Deus e na obra de Deus, aproveite este dia, aproveite estes 21 dias para clamar a Deus e entender que existe um dom ministerial reservado para você por Deus. Este dom que foi reservado para você, eu não posso preenchê-lo dentro da igreja, eu não posso suprir essa necessidade, é só você que pode fazer isso. Deus reservou você para esta obra, então é necessário você entender, é necessário eu entender, é necessário que a igreja de Cristo compreenda tudo isso. Estudemos dentro da Bíblia, permanecemos em oração para que Cristo possa revelar isso dentro de nós, revelar isso em nós e aperfeiçoar isso em nós, para que possamos aperfeiçoar o corpo de Cristo e edificar a igreja de Cristo. Tá bom? Fique com essa palavra nessa manhã. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E lembre-se, ore, interceda, tire tempo, reserve minutos do seu dia para orar em cima deste tema e deste propósito. E não se esqueça também de apresentar os seus propósitos pessoais, sonhos, projetos e planos também diante do altar do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus.